gente, bem-vindos ao nosso curso super, hiper fácil de derivadas. Só não aprende quem não quer. Nós vamos começar vendo todas as regrinhas, as mais básicas, as mais simples. E ai de você se não gravar essas regras agora. Presta atenção, menino! Olha só. Regra número 1 da derivada. Se a minha função é uma constante, a derivada da constante é igual a zero. Só isso. Então, ó, y igual a 4. 4 não é uma constante? É. Então, a derivada de y é zero. Y igual a raiz de 3. Raiz de 3 não é uma constante? Sim. Então, a raiz de 3 é zero. A função é π. Π não é uma constante? É. Π é um número. Então, y, ou seja, a derivada de π é zero. Y é uma fração. Fração não é uma constante? Claro que é. A derivada da função, da fração, também é zero. Ou seja, toda vez que a minha função for somente uma constante, o resultado vai ser zero. Segunda regra! Toda vez que a minha função for uma variável, essa variável está sozinha, a regra diz que se eu tenho uma função com uma variável, a derivada é igual a 1. Então, se a minha variável for t, a minha derivada é igual a 1. Se a minha variável for q, a minha derivada é igual a 1. Se a minha derivada, a minha função for z, a derivada é igual a 1. Se a minha função for x, a minha derivada também é igual a 1. Ou seja, toda vez que eu estou derivando somente uma variável, ela não tem expoente, então eu digo que a derivada desse cara é 1. Derivadas, regra 3. Ela diz o seguinte: se eu tenho uma constante multiplicando a minha variável, a derivada é a constante. Então, ó, se a minha função é 2 vezes x, a minha derivada é 2. Se a minha função é π vezes z, π é a constante, z é a variável. A minha derivada é π. Se a minha função é 2/3 de w, essa é a minha constante, essa é a minha variável. A minha derivada é 2/3. Se a minha função é raiz de 9 de x, a minha derivada é somente raiz de 9. Então, presta atenção nessas 3 regrinhas, que essas aqui, meu querido, decora, meu, é muito fácil. Olha só. Se a função é uma constante, é 0. Se a função é somente a variável, é 1. Se a função é a constante vezes a variável, só me sobra a constante. Vamos fazer o exercício, juntar essas 3? É muito fácil, olha lá. Vamos juntar as 3 regrinhas agora pra gente dar uma praticada? Então, vamos lá. Se a minha função é 2 mais x, então, derivada de uma constante é 0. Então, é 0 mais derivada quando eu só tenho a minha variável, derivada da variável é 1. Então, esse resultado aqui é 1. Quando a minha função é uma constante mais uma constante multiplicando a variável, derivada da constante eu já sei que é 0, não precisa nem escrever. Quando eu tenho uma constante multiplicando a variável, só me sobra a constante. Então, esse resultado é igual a 2. Aqui eu tenho uma constante mais uma constante vezes a variável. Derivada da constante é igual a 0. Derivada de uma constante vezes a variável é igual a constante, esse é igual a 4. Agora tem aqui, ó, 3 exercícios para você tentar fazer, e primeiro você vai tentar fazer, depois você vai pegar aqui o resultado. Entendido? Se você não fizer, se você não praticar, você não vai decorar essas regrinhas e você nunca vai aprender a fazer. Não se aprende cálculo copiando as respostas. Não se aprende cálculo esperando a professora fazer no quadro. Não se aprende cálculo sem fazer calo nos dedos. Então agora você vai tentar fazer esses 3 exemplos aqui. Eu vou ficar esperando e quando ficar pronto a gente confere o resultado. Tudo bem? Pode ir lá, faz aí. Tô esperando. E aí, terminou? Então vamos corrigir. Aqui eu tenho uma constante multiplicando a variável. Quando eu tenho constante multiplicando a variável, sobra só constante. Mais constante multiplicando variável, sobra somente
a constante. Aqui pode deixar assim, se quiser resolver, é só pra gente praticar mesmo. Aqui eu só tenho a variável, então, quando eu só tenho a variável, a derivada é igual a 1 menos. Aqui eu tenho só uma constante, a constante é igual a 0, então a minha resposta é somente 1, porque esse cara aqui é 0. Aqui eu tenho uma constante multiplicando uma variável, constante vezes variável, sobra somente a constante. Mais, só tem a constante, derivada de uma constante é 0, não preciso colocar, então, menos. Constante vezes a variável, constante vezes variável, só sobra constante. E derivada de uma variável, derivada da variável, é somente 1, mais 1. Se você quiser resolver, é só somar todo mundo, mas pra gente praticar somente a regra, pode deixar assim. Viu? Já gravou essas 3, né? Vamos pra próxima. Derivadas, regra 4. Lembrando que todas essas regras estão aqui na tabela, gente. Não precisa fazer isso aqui é só para vocês gravarem como se usa a tabela. Mas na verdade está tudo aqui, ó. Regra 1, 2, 3, 4. Todas as regras da derivada estão na tabela. Não importa qual é a tua tabela, se a tua tabela é igual à minha, diferente, todas elas têm a mesma resposta, todas vão resolver da mesma forma. Então, só para você lembrar que essas regras não sei eu que estou inventando. Essas regras a gente está tirando daqui, ó. A gente só está aplicando essas regrinhas aqui bem do jeitinho que elas estão na tabela. Então, com qualquer tabela, você resolve qualquer derivada. A regra 4, ela está falando o seguinte: se a minha função for uma constante vezes uma variável, e essa variável tiver um expoente, o meu resultado vai ser a constante vezes o expoente, vezes a variável, expoente menos 1. Então, eu vou tirar 1 desse expoente. E aí o que a gente fala é de tombar o expoente. Então, olha só. Se a minha função é 4x ao quadrado, constante, variável, expoente. Constante, 4. Expoente, 2. Variável, x. 2 menos 1. Isso vai ser 4 vezes 2, 8. X, 2 menos 1 dá 1. 1 como expoente, eu não preciso escrever, né? Vocês não são criança. Então tá pronto, resolvido. Agora esse aqui, ó. 3 meios x ao cubo. Mantém a constante vezes. Tombo o expoente para cá. 3x, expoente menos 1. 3 menos 1. 3 vezes 3, 9 meios. X, 3 menos 1, 2. Resolvi. Agora esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma constante, então não mexe. Deixa a constante do jeito que tá. Mantenho a constante, raiz de 3. Expoente tomba. Variável, expoente menos 1. Raiz de 3, aí vai ficar, só para ficar mais bonitinho, 5 raiz de 3. X, 5 menos 1, 4. Agora aqui, ó. Diferente desse caso, onde eu tinha uma constante dentro da raiz, aqui quem está dentro da raiz é a minha variável. E eu não tenho, dentro das regras de derivada, uma forma de resolver variável se ela estiver dentro da raiz. Então, o que eu faço? Eu preciso tirar da raiz, só que eu não tenho como resolver para poder tirar. Então, não tem quadrado aqui dentro para cortar com a raiz e poder tirar. Eu transformo a raiz em expoente. Então, eu escrevo isso aqui como x elevado, não, 1 meio, que é igual a x dentro da minha raiz. E agora a minha função vai ser quem? Tenho constante? Não, então não vem ninguém. Simplesmente eu pego e tombo esse cara daqui, x, e agora eu vou fazer 1 meio menos 1. Então isso aqui vai ficar 1 meio x, tira o mínimo múltiplo aqui, então isso vai ficar 3 meios. Tudo bem? Resolvi essa. Agora, ó, 1, 2, 3, 4, para você tentar fazer e depois você vem aqui para conferir as respostas. Enquanto você tenta fazer, eu vou dar uma ajeitadinha aqui para ganhar mais espaço no quadro, ficar mais bonitinho, para você conferir e dar certinho e ganhar estrelinha.
Tá na mão? Tudo pronto? Resolvido. Vamos corrigir. Então, olha só, não tenho regra para quando a minha variável está dentro do parênteses. Preciso tirar do parênteses. Então, vai ficar x ao cubo vezes. Essa raiz, eu transformo em expoente, vem 1/2. Mantenho a base, multiplico os expoentes, 3 sobre 2. Agora sim eu consigo resolver. Tombo aqui o expoente, fica 3 sobre 2, x, 3/2 menos 1. Então faz lá, 3/2 menos 1. Mínimo múltiplo comum aqui é o 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3, 3, menos. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1/2. Então, o meu resultado, 3/2 x na 1/2. Ou 3/2 x na raiz também, a mesma coisa. Tudo bem aqui? Então, vamos fazer esse próximo. Olha esse cara aqui. Ganhou um certinho. Agora aqui, ó. Esse cara aqui vai descer. Então, fica 3 vezes 2, x, 2 menos 1. Mas, qual é mesmo a derivada de uma constante? A derivada constante é 0. Então, a derivada vai ficar 6. 2 menos 1 dá 1. Somente 6x. Muito bem, muito bem. Agora essa aqui. Olha aqui. Olha a diferença. Esse cara aqui está no denominador. Está dividindo. Esse cara aqui não. Opa, esse não. Esse aqui, ó. Ele não está dividindo. Ele está multiplicando. Então, eu não posso resolver com esse cara aqui embaixo dividindo. Não tem regra para variável dividindo aqui. Eu tenho regra para variável multiplicando. Então, o que eu faço? Faço esse cara multiplicar. E como que eu faço? Inverto a função. Ou dou um sinal negativo aqui para ele. Ó. 4 vezes x dá menos 1. Esse menos 1 significa que ele, na verdade, ele está dividindo, ele não está multiplicando. Tá? Então, eu inverto o sinal do expoente dele. Mais 5 vezes x menos 2. Menos 2 por quê? Porque o 2 está aqui embaixo, não está lá em cima. Eu estou forçando, eu estou fazendo ele subir. Ó, agora fica fácil de eu resolver. Ó. 4 vezes menos 1, x menos 1, menos 1, menos 2. Mais 5 vezes menos 2, x menos 2 com menos 1, menos 3. Y' vai ser menos 4, x na menos 2, menos, por causa desse menos aqui, ó, 5 vezes 2, 10, x na menos 3. Conseguiu! Uhul! Ai, ai, ai. Agora aqui, ó. De novo, eu não posso ter o cara aqui na raiz. Então, como é que vai ficar? 6x, vou só organizar primeiro, vou organizar aqui do ladinho. 6x ao cubo mais x na 1/3, porque ele tem 3 aqui, né? Então, 6 vezes 3x, 3 menos 1, mais 1/3, x, 1/3 menos 1. Y', minha derivada, 6 vezes 3, 18, x, 3 menos 1, 2, mais 1/3, x, faz ali do ladinho, ó, 1/3 menos 1, mínimo múltiplo é 3, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1, menos 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, isso aqui dá menos 2/3, menos 2/3. Essa resposta aqui, ó, também dá pra gente deixar ela mais bonita, ó. Eu posso trazer eles de volta para baixo, dá pra eu deixar menos 4x ao quadrado, menos 10x ao cubo. Bom, espero que você tenha acertado todas e ganhado as estrelinhas. Caso você tenha errado qualquer uma dessas, recomeça de novo lá do zero, lá da primeira regra. Faz tudo de novo.
É importante você fazer tudo de novo até que essas regras estejam muito claras na tua cabeça. Enquanto isso aqui não estiver muito claro, não vai adiante, porque você vai se empipinar lá na frente. Então é importante que essas 4 regras que a gente acabou de ver estejam muito bem gravadas na sua cabeça. Depois que você gravar elas, aí ok, vamos para a próxima. Mas só vai para a próxima se você realmente tiver acertado todas. Se você errou alguma, se ficou alguma dúvida, refaz os exercícios. Isso é muito importante para você aprender a fazer as derivadas. Combinado?